Hoje ocorreu a aula pública Saúde, História e Filosofia, com a participação do professor Michel Pinho, que conduziu todo mundo de forma maestral, começando lá em frente à Santa Casa e terminando aqui, no Museu da UFPA. Nós falamos sobre o impacto do clima na saúde e também da construção aqui na Avenida Generalíssimo. A relação dessa medicina moderna com o curanderismo, com as curandeiras, com a medicina tradicional. Isso gerou impacto, gerou confusão ou é um agregador? As epidemias, febre amarela, malária e cólera, como isso impactou a medicina da nossa época? Como foi construída e por que foi construída a nossa faculdade, o Hospital Dom Luiz? Assista até o final, curta, compartilha, porque tá fenomenal. Aqui. O Rafael, que é o mentor intelectual dessa aula, né? Ele entrou em contato comigo no início do ano. Se você olhar, a AFIA, que é uma empresa de educação médica, né? Quer fazer um evento, vai fazer um evento sobre medicina e clima. É isso? É isso? Medicina e clima. Medicina e clima, tá? Saúde e clima. Saúde e clima. E a gente quer fazer um evento que faça isso em Belém. Tu pode ajudar a gente? Eu. Beleza. E eu já queria fazer essa aula pública há muito tempo, que é a aula pública sobre saúde e sobre o bairro do Marizal. E aí apareceu o Vitor, né? O Vitor é médico, cardiologista, mas não é para tirar consulta hoje, tá? Ah, doutor, não, é só nosso palestrante, nosso convidado, tá? Ah, não, tá? Nem para passar mal, pelo amor de Deus, tá? E vai fazer essa atividade com a gente. Eu vou passar o microfone para o Vitor se apresentar. Bom dia a todos. Sou Vitor de Holanda, cardiologista. Me formei aqui na Universidade Federal do Pará em 2008. E quando a AFIA me convidou para participar desse momento, a primeira coisa que eu tive foi medo. O que eu vou fazer no meio da rua? Nunca estive lá. Eu acho que eu sou o único que não conhecia os vídeos do Michel. Me arrepiei e fiquei com muita vontade de participar, estar com vocês hoje falando sobre a nossa história. Eu não sou paraense, mas já me considero paraense, vivo mais tempo no Pará do que onde eu morava antes, que era Porto Velho. E já me considero parte dessa história. E é uma história tão linda, tão rica, que a gente vai deixando passar e vai escorrendo no nosso dia, que a gente vai esquecendo quem a gente é. Mas o Michel traz isso de forma magnífica. Eu tô doido mais para assistir do que para fazer parte. Então tá bom. Uma das marcas do Marizal é que ele não era nada do que é hoje. Nada, zero, completamente diferente, tá? E o processo de ocupação dele se dá na direção da José Malcher, antiga estrada de São Jerônimo, para cá, né? E o primeiro grande marco dele vai ser o Hospital Dom Luiz, em 1877. Mas isso a gente vai falar lá, tá? Por que eu estou falando isso? Porque diferente que a gente possa imaginar, e as minhas pesquisas estão apontando isso, Belém era muito pequena. Muito. Vocês não têm ideia de quanto a cidade de Belém era pequena. E toda essa região era uma terra sem dono, né? Então não tem dono. A pessoa chegava, ocupava e depois ia à Câmara pedir autorização para ter alguma documentação sobre o terreno que ela ocupava, né? Ok. Só que aí o que vai acontecer? Em 1900, olha só, olha a data, em 1650, pouco mais de 30 anos depois de fundar a cidade, chega em Belém, né, os ofícios da Irmandade da Misericórdia. E o que é a Irmandade da Misericórdia? O que é isso aqui, tá? Já era uma tradição de origem portuguesa de que ordens terceiras, ou homens que não fossem parte da Igreja Católica, eles fizessem caridade. E caridade em relação a vestir, a comer, a cura e a cuidado. E aí vocês vão começar a acreditar. A Irmandade de Misericórdia é desse período em Belém, 1650.
Vou repetir, 1650. Tá? E onde ficava a Irmandade da Misericórdia? Vocês também não vão acreditar em nem o Vitor, tá? Vocês sabem onde é Santo Antônio? Todo mundo sabe, na Campina. Tem uma loja muito famosa chamada Paris na América. Do lado da Paris na América era a Santa Casa de Misericórdia. Sim, tá? Lá funcionava a Misericórdia. O que vai acontecer depois, né? A Misericórdia, ela começa a ficar muito rica e começa a receber o governo provincial, de Portugal, fazenda, escravizados, áreas de plantação de cacau, áreas de plantação de castanha, e eles ficam muito ricos. Pelo processo que houve durante o período Marquês de Pombal, eles empobrecem. E aí o que acontece? Tá? Eles passam a tomar conta do Hospital de Bom Jesus dos Pobres. E sabem onde é o Hospital Bom Jesus dos Pobres? Não, né? Sabem onde é a... Sabem onde é a Casa das Janelas? Do ladinho, tá? Do lado ficava o Bom Jesus dos Pobres. E aí entra uma história bacana, tá? Que é as histórias da filha de Santana. Vocês já ouviram falar do Colégio Santa Rosa? Já ouviram falar do Colégio Gentil? Então, as filhas de Santana, quando vêm para Belém em 1877, elas têm duas características importantes: educação e saúde. Elas atuam no Hospital de Bom Jesus dos Pobres e nas escolas também, tá? E aí entra a história do Vitor, né? Por quê? Porque no final do século XIX, Belém tem uma série de doenças muito terríveis, dizimou. A professora Jane Beltrão, no outro trabalho, mostra que nós perdemos entre 1855 e 1865, nós perdemos 10% da população. 10%. E aí vocês vão ficar surpresos. O que é preciso quando você perde 10% da população? Alguém matou. Você precisa cemitério. E aí nasce o Cemitério da Soledade, que era administrado por quem? Pela Santa Casa. Que, aliás, eu li isso 300 vezes para não errar. Tá? Santa Casa, Cemitério da Soledade, Hospital dos Alienados, Hospital dos Lazarentos, tá? Deixa eu ver o que mais que tinha, tá? Cemitério de Santa Isabel, todos eles eram administrados por quem? Pela Santa Casa. Então vocês estão diante da instituição mais poderosa de saúde pública desse estado de todos os tempos. A gente não imagina isso, né? Mas grande parte da administração pública até 1900 é feito pela Santa Casa. Por que era feito aqui a Santa Casa? Tinha que ter combinado. Então, a gente sai do centro da cidade, como o professor Michel falou, e traz Santa Casa para longe da cidade, atravessando o Garepé das Almas, né, que era a grande divisória de extensão da cidade de Belém, trazendo para um local que ficasse afastado da grande população. Afinal, naquela época, a gente tinha epidemias de cólera, epidemias de malária, epidemias de febre amarela. E o cólera, como alguns conhecem, acho que quem viveu a década de 90 sabe que a gente também teve um surto, ele é altamente transmissível, principalmente pela água. Numa época em que não tinha água encanada, imagina o grau de contaminação e de distribuição. Então, trazer um hospital que atendia a população para um local isolado, que era isso aqui, cheio de árvores de Umari, vou deixar para ti, não vou entrar nesse mérito, era proteger a população e, ao mesmo tempo, conseguir dar um atendimento adequado para a população que fosse ser atendida aqui. Tem uma história... Tem alguém que gosta de ler jornal aqui? Eu sou viciado em jornal. Mas o problema é que os jornais que eu gosto são de 100 anos para trás, entendeu? E aí, Vitor, tem em 1878, o jornal que eu pesquiso, que é o Diário de Belém, traz uma notícia que eu imagino que deve ser desesperador. E aí eu te falo do ponto de vista histórico, mas não sei do ponto de vista médico. Que era a história de uma pessoa, né, que virou zumbi. Não é brincadeira, tô falando sério. Isso foi divulgado no Jornal Diário de Belém de 1878. E era uma pessoa que tinha perdido a consciência
tinha dores abdominais tão fortes que ele fazia movimentos involuntários, né, do tronco para cá e dos braços com muita dor. E ele soltava, não sei se é bilis, como é que chama, é um líquido preto, um líquido brilhoso, né, e ele revirava os olhos. E aí eu queria que vocês pensassem, e o título é Zumbi mesmo, o título é Zumbi. E aí eu fico imaginando o que deve ter sido ler essa notícia em 1878 numa cidade que perdeu 10% da população. Isso deve ser assustador. Todo mundo consegue entender? E aí vem a outra história, que aí entra o Vitor de novo. Enfermagem, eu costumo dizer que é a cara do atendimento na saúde. Quem já esteve internado aqui sabe que vai lembrar do seu período de internação por como foi tratado pela enfermagem. Porque a gente até brinca, né? Vai fazer visita de médico, não é isso? O médico chega rápido e sai rápido. Mas médicos começaram a chegar e a gente tem a história de Camilo Salgado. Alguém já ouviu falar de Camilo Salgado? Camilo Salgado, até hoje, muito reverenciado, um médico espírita, filantropo, costumava atender de graça a população mais humilde, e ele resolve que ele vai fundar a nossa faculdade de medicina. Briga por isso, luta politicamente e consegue fundar. Então, a Faculdade de Medicina, em 1919, é fundada a Faculdade de Medicina do Pará, que foi a 8ª ou 9ª faculdade do Brasil em relação a isso. Manaus já tinha tentado, Maranhão já tinha tentado, e a gente tem então aqui uma das 10 primeiras faculdades de medicina do Brasil, a Faculdade de Medicina do Pará. Quem morava no Pará e no Amazonas, nesse período só haviam esses dois estados, tinham que ir para o Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Toda essa região passa a vir para onde? Para Belém. E aí nós somos o centro difusor desse conhecimento médico em toda a região. E de certa forma isso permanece, né, até hoje com os nossos programas de pós-graduação, né, na área multidisciplinar que o Vitor está colocando. Tá? Mas só que aí tem um detalhe interessante que a gente fechar. Cadê a Dona Maria do Socorro? Cadê? Tá aqui. Tá. Tem uma história que vocês vão ficar agora de boca aberta. Tá? A Santa Casa de Misericórdia, ela passava por graves conflitos, como o Vitor falou, no final do 19 e do século 20, em relação ao saber médico, né, e ao atendimento das Irmãs de Santana. Né? Muitas vezes era conflitivo em relação a isso. Tá? Mas as Irmãs de Santana têm um papel impressionante e importantíssimo em relação ao cuidado das pessoas dentro da Santa Casa. Tá? Uma delas, a caridade, ia muito além dos cuidados médicos, que era cuidar das pessoas e das pessoas que nasciam e às vezes ficavam aqui. E existe um caso específico de que as Irmãs de Santana tomaram um cuidado de trigêmeos, da Dona Maria do Socorro, Maria de Fátima e de Seu José. Beleza. Esse é o caso mais famoso da cidade. Né? E que essas crianças moravam na Santa Casa. Foram criados uma parte da vida aqui. Uma dessas pessoas ela é uma das trigêmeas que morou na Santa Casa. Conte um pouquinho dessa história. Bom dia, gente. Vocês não estão entendendo, eu emocionada aqui. Moramos 20 anos nesta casa. Nossas mães, irmã Ana Sebastiana Floresta, irmã Ana Dalmásia Tosi. Então, todas vieram da Itália. A primeira morada delas foi nesta casa. Nossas mães não abandonaram, não, eles vinham nos visitar. Então, nós precisávamos de muito cuidado. Então, aparecemos aqui nesta casa à noite. A minha irmã mais velha, que ainda está viva, conta. Chegamos aqui à noite, umas 10 horas da noite, e as irmãs nos receberam nesta porta. Então, por isso que eu estou muito emocionada. E hoje eu estou sendo voluntária, voltando como voluntária nesta casa, ando a Santa Casa Centenária e a Santa Casa Nova, todinha, para ajudar, para levar as pessoas onde querem ir, porque isto aí é uma cidade. Então é esse meu papel e é essa minha missão que eu estou fazendo hoje. Faço tour também por esta casa
externa e interna, com muita honra e muito prazer. Se quiserem estar aqui presente, vocês podem ir lá pela outra portaria, no horário de 8 às 12 da manhã no museu e das 14 às 16 horas. Procurem por mim, Socorro, tá bom? As irmãs vieram para cá, por quê? Porque a demanda era muito grande nesta casa. Então, por isso que chamaram Rosa Gatorno, a fundadora da congregação, que fez contato aqui para elas virem para cá. Então, é esta a minha história. Com muita honra e muito prazer estou aqui. Ou seja, vocês estão diante da história viva. Não é? Eu acho que quando eu cheguei aqui, a dona Socorro falou para mim, deu um desespero. Bom, como as coisas que eu leio, como as coisas que eu conheço, como as coisas que está referenciado em quase todos os artigos acadêmicos, tem a história viva do meu lado. E aí fala muito do processo arquitetônico, viu, Vitor, da casa. O projeto arquitetônico da casa, olha aí para cima, tá? Olha aí para cima. Tem todas as características do século XIX, do início do século XX, perdão. A gente não vê o telhado, o nome dessa parte de cima chama platibanda, né? Tem um frontão, que é esse triângulo, tem o símbolo da Santa Casa de Misericórdia, mas se vocês conseguem, depois que vocês saírem de ver para ver, tem uma série de folhas, estão vendo? Essas folhas são características de um processo arquitetônico chamado de Arte Nouveau. E elas são muito marcadas, por exemplo, na Praça da República, a Praça Basta Campos, que é uma influência europeia. Mas do ponto de vista arquitetônico, tem 3 características que são muito definidas aí. Primeiro, o pé direito muito alto, a distância entre o chão e o pé. Por que tem esse pé direito muito alto? Ventilação. Crença dos miasmas, não é isso? A crença das doenças dos humores. Dos humores, perfeito. E a gente também tem uma quantidade enorme de janelas. Já perceberam o que isso marca, essa casa? Né? Uma quantidade enorme de janelas. E não serve só apenas para a ventilação, mas para a iluminação também. E aí embaixo o porão, que a dona Maria do Socorro falou, onde elas viviam e as crianças também eram cuidadas. Tá? Então a gente, habitualmente, a gente não olha para esse espaço do ponto de vista histórico, mas ele tem um papel fundamental na cidade. Tudo bem? Tal qual como tem a Faculdade de Medicina, que originalmente lá está na frente, né, do lado de Santa Luzia. A faculdade. E foi um período que era declínio do período da borracha, então já não tinha tanto dinheiro para financiar. Por exemplo, Manaus chegou a criar sua faculdade de medicina na mesma época, mas fechou, justamente porque não tinha financiamento. O que Camilo Salgado fez então? Colocou Barão de Anajás para ser o diretor da faculdade. Por quê? Influência política e dinheiro. Era um médico muito conhecido na época, então ele tirou... Cara, eu fiquei mais fã ainda de Camilo Salgado, né? Porque ele poderia ser o primeiro diretor da faculdade de medicina. Ele abriu mão disso para colocar uma pessoa mais influente para manter a faculdade. Então esse diretor foi diretor até morrer, e aí a gente então teve financiamento por questão política e até mesmo econômica do próprio Pará. Respondendo essas perguntas rapidamente, qual é o nome do senhor? Vavá. Seu Vavá. Só Vavá. Só Vavá? Vavá, de 1650 a 1900, essa casa é uma irmandade. E o que é uma irmandade? São homens que não são religiosos, tá? Não têm formação religiosa, se unem para fazer caridade. Eles têm uma mesa diretora, o presidente ou secretário, que eles fazem através das doações a arrecadação para manter o que eles acreditam. Tá? Só que durante essa Santa Casa ser construída, um homem específico foi muito importante. Aí é política, né? Chamado de Antônio Lemos. Antônio Lemos. Sabe quem é Antônio Lemos? Sabe quem é Antônio Lemos? Antônio Lemos aparece como vice-presidente da Santa Casa e ele inaugura essa Santa Casa. Mas ele inaugura essa Santa Casa, ele era maçom, ele era senador, ele era prefeito, ele era rico. Era intendente. Né? Então era de muito bom tom você aparecer politicamente em relação à Santa Casa como principal organização de saúde pública daquele período.
vou chamar a atenção para algumas coisas. Como é que eles não são regulares? Existem terrenos mais largos e existem terrenos mais estreitos. Olhem para as minhas costas. Tá vendo isso? Vocês conseguem ver? Consegue ver, Vitor? Aqui, ó. Tem esse terreno médicos associados e aí tem um terreno mais curtinho do outro lado. Tá vendo aqui? Se vocês olharem para cá, tem um terreno mais largo do outro lado e tem um curtinho para esse lado. Se vocês olharem para trás de vocês, tem um largo e mais um curto. O que isso mostra? Uma ocupação popular, né? Então, ou os terrenos eram maiores e eles eram divididos para filhos, ou eram vendidos, ou eram ocupados de uma maneira irregular. Todo mundo conseguiu entender? E aí veio o mais impressionante agora. Quase nós não percebemos nesse terreno, quase nós não percebemos nesse terreno uma distância entre uma casa e outra. É parede com o quê? Parede. Exceto essas casas em formato de bangalô. Já viram isso? Porque isso está diretamente ligado com uma percepção do bem-estar e da segurança de saúde. As casas, elas precisam estar como? Elas precisam estar ventiladas na frente dos lados para que haja uma relação com a gente muito específica com o clima, porque é muito quente. E aí, nessa conversa que eu tive com o Vitor, eu fiquei muito impressionado, muito, Vitor, que ele falou da relação entre a cardiologia e os riscos em relação ao clima. Isso. Bem, muita gente tem visto que o infarto tem aumentado, principalmente em pessoas mais jovens, e sempre se fica aquela pergunta, o que está acontecendo? Será que é culpa da vacina? Né? Ou outra causa mais? Bem, tudo tem a ver com nossos hábitos, falta de atividade física. Hoje a gente faz menos atividade do que antigamente. Imagina, hoje a gente tem carro, antigamente tinha que vir a pé para cá, né? E aqui era distante, então as distâncias vão diminuindo. E a outra é a mudança climática. Quem aqui tem mais de 30 anos? Eu cortei no 30 justamente para não entregar mais ninguém. A época do que a gente está conversando aqui, a expectativa de vida era de 32 anos. Ou seja, vocês já teriam passado o sarrafo, graças a Deus, né? Tempo bom, estamos vivendo uma época boa. A média de temperatura na época era de 27 graus. Ótimo, né? Então, quando a gente vê foto da época, as pessoas vestindo linho, roupas maiores, a gente fica, poxa, como é que aguentava aquele calor? Aguentava, era 27 graus a média. Hoje a nossa temperatura média é em torno de 32 graus. E nesse período agora a gente bate temperaturas de até 35 graus em Belém. A gente fez um levantamento ano passado e a gente viu que quando há pico de calor, a gente tem aumento de infarto e de AVC. Provavelmente por conta da desidratação, o sangue fica literalmente mais grosso e quem já tem colesterol alto, diabetes, hipertensão, acaba sofrendo mais e o risco de infarto e AVC existe. Tá? Até 49% mais chances de infarto e AVC nesse período de picos de calor. E o colega que veio de São Paulo, cadê o nosso idealizador, o Rafa, esteve internado recentemente, né, com pneumonia, infelizmente, porque lá está fazendo muito frio. A flutuação para baixo também aumenta o risco de infarto. E o que é interessante, eles mapearam pontos da cidade. Então, bairros mais afastados em que a temperatura variasse menos, tinha menos infarto e AVC. Nos locais onde as casas eram feitas com telhado de zinco, onde a temperatura varia muito, as pessoas tinham mais infarto e AVC. E aí, a construção fazendo com que a gente tenha paredes grossas na época, janelas grandes, portas grandes, muitas janelas, não tinha ar-condicionado para manter equilíbrio, com maior ventilação. Era para facilitar os humores, que eles chamavam, né? Ou seja, os nossos ares, mas mal sabiam eles que estavam protegendo do coração. O infarto não é tão novo assim. Infelizmente, como eu já falei, Camilo Salgado morreu de infarto. Tá? Então, cuidado.
Hidratem-se, principalmente agora no período de calor. Todo mundo começou a se abanar agora, não tá ninguém se abanando. Calma, ninguém vai infartar hoje, eu espero, né? Tá bom? Vocês não ficaram de boca aberta, não? Gente, eu já bebo água. Agora, meu irmão, vou dar aquele galão de quantos litros? 20 litros. De 20 litros entalhado no meu ombro aqui, tudo bem? Bom, a gente vai pro próximo ponto, que é a outra esquina, né? Desculpa, na metade dessa esquina aqui, mas eu vou pedir um favor para vocês. Quando vocês atravessarem... desses lugares e dessas casas aqui no Marizal, né? E eu sei que aqui é a Pai Belém, isso eu sei, tá? Mas eu não consegui identificar a cadeia dominial, ou seja, qual é o caminho até chegar a Pai. Eu não consegui. Fui na cadeia por outros motivos, mas não cheguei a analisar esse terreno específico, tá? Algumas coisas são muito interessantes aí, muito interessantes. A primeira delas é a questão da monumentalidade. Ela é muito alta para aquele período. Segundo, janelas estreitas ou largas. Depende da janela. Exatamente. Nos dois cantos elas são estreitas e no meio ela é o quê? Ela é larga. Terceiro, lá em cima, vocês estão conseguindo perceber que tem algum arquiteto aí? Tem? Cadê o arquiteto? Tá? Minha amiga que é arquiteta ali, tá escondida, tá? Bem ali. Tá vendo um semicírculo que tá bem ali? Tá? Esse semicírculo é claramente uma interferência da cultura da Belle Époque, que você consegue perceber nas edificações francesas, nas edificações, do norte da Europa, como a Letônia, Estônia, Lituânia, claramente. E vocês estão percebendo que tem uma sacadinha? Sim, né? Então você tem uma casa, muito provavelmente de uso residencial, não é? Onde a pessoa tinha um acesso à rua. Mas do meu lado direito, tá vendo que tem uma outra sacada maior ali, tá vendo? Tá vendo? Tá? O que eu imagino, embora não conheça. Cervejinha. Hein? Tomar uma cervejinha. O Vitor tá aqui, no Michel, tomar uma cervejinha, tá? Vamos bacalhau, tá? Não, bacalhau, que eu ia entregar agora para você copar lindamente, tá? Embaixo você tem a área que é a área social da casa. Tudo bem? Provavelmente essa janela aqui é a janela que dá para onde? Para a rua. É a sala, não é isso? E lá em cima provavelmente são o quê? Os quartos, né? E tem aquela área lá. E aí você vai olhar para o lado direito, tá vendo essas colunas? Né? Essas colunas são características também da Belle Époque, né? São características greco-romanas, jônicas, que estão ali muito bem estabelecidas. Mas aí eu pediria para vocês pensarem o seguinte: qual é o conforto térmico dessa casa em relação às casas que têm parede com parede? Maior ou menor? Maior. Consegue perceber? Era isso que eu ia te ajudar agora, tá? Era isso que eu ia te ajudar. Você estava dizendo para mim, Vitor, que existe uma relação de saúde e clima, não é isso? Exato. Essa é uma pessoa de posses, claramente, tá? Eu vou fazer uma pergunta difícil se você não, a gente não combinou, tá? Eu vou fazer uma pergunta difícil. Se você sentir a vontade, tá. E se você sentir a vontade, você responde, tá? Porque você trabalha com saúde pública. Tu consegues ver essa relação de classe social ainda hoje? Total. Com doenças, quanto à área? Sim, tem médico aí? Médicos. Tá. A gente faz um negócio chamado anamnese. Dentro da anamnese, a gente pergunta onde mora, como é a casa,
costuma perguntar quantos banheiros. Eu trabalhei muito tempo em medicina da família. Eu terminei cardiologia e eu fui voluntário lá no posto de saúde do Aurá, né, para tentar atender lá. E o que eu via, a maior dificuldade das pessoas era saneamento básico. Bem, e isso influencia demais na saúde. Eu falei que 3 epidemias assolavam, né, Belém nessa época: malária, febre amarela e cólera. Qual dessas 3 tem a ver com saneamento básico? Todas. Todas. Eu vou antecipar um pouco o que Antônio Lemos fez aqui. Vocês estão vendo que aqui a gente tem o que a gente chama de sarjeta. Isso não era comum. Arborização. Então tudo isso aqui influencia no nosso clima, influencia como nós nos relacionamos com ele. Uma casa mais arejada, menor chance dessa pessoa, né? Ela tem mais acesso, consegue ter um tratamento da água melhor. Hoje ainda a gente tem uma grande parcela da população que não tem acesso à água tratada. E quando eu ia visitar casas lá no posto do Aurá, uma grande parcela dessa população não tem esgoto. Eu vim de população muito pobre, eu era muito pobre, e eu conto para meus filhos, o meu banheiro de casa era nos fundos. Aquele famoso buraco no chão, perfeito? A água que a gente usava era um poço. O poço ficava mais embaixo porque eu morava na beira de um igapó. Só tem um problema, existe um negócio chamado nível piezométrico. As fezes estavam no nível maior do que a do poço. E a gente não sabia, né? E era aquela água que a gente consumia. Então até hoje ainda existe essa relação, ainda existe a falta de conhecimento, e a maioria das pessoas adoecem porque não tem o quintal da casa limpo, né? Contaminação com ratos, baratas e o cuidado com lixo. Quem já veio para aula pública alguma vez, levanta o bracinho. O Vitor me deu uma ideia de que essas aulas sejam sempre dialogadas, né? Porque é muito bacana você misturar história, medicina com outros saberes, Vitor. Muito feliz. Obrigado. Tá? A cidade de Belém é feita por enormes contradições, tá? Eu estava falando na frente da Santa Casa que existe uma condição chamada de Alto Marizal e Baixo Marizal, né? Lá na frente eu vou falar por que tem o nome de Marizal e por que surge lá. Mas a professora Venise Rodrigues ela aponta o seguinte: a área mais elitizada de quando esse bairro começou a ser feito, ela era da Generalíssimo até a 9 de Janeiro. Tudo bem? Generalíssimo para 9 de Janeiro é esse trocamento aqui, né, esses 2 quarteirões, que transformam o bairro muito elitizado, tá? Aqui a gente tem os casarões, aqui a gente tem as casas dos médicos, dos professores, dos engenheiros que moravam nessa região toda aqui, tá? Só que existia outro bairro, chamado de Baixo Marizal. E aí entra vocês. Ele era da 9 de Janeiro para lá e da Generalíssimo para lá. O que tem nesses 2 lugares? A gente chama de canal, mas são os igarapés. Tudo bem? São os igarapés. Em especial lá, você tem o igarapé das Almas, que hoje é o quê? A Dó. E aí entra o trabalho da professora Venise, que é lindo, né? E ele me acende uma luz. Que nesse Marizal existe uma tradição negra muito forte. Muito forte. Muito, tá? Com São João, com festa do Divino, com festa para São Benedito, com roda de samba no mercado de Santa Luzia, tá? Mas uma série de mulheres, como a Dona Maria Barraca, a Dona Biloca, a Dona Joana, né? Todas essas mulheres negras, que em grande parte delas eram mães de santo, né? Eram de religiões de matriz africana,
E elas faziam uma coisa essencial. Quando não se tinha, Vitor, acesso à saúde, né, ofertada pelo Estado, elas eram que curavam. Exatamente. Aonde? No bairro do Marizal. E aí a gente não consegue imaginar isso, né? Que esse bairro era feito também por pessoas muito pobres. E aí quando eu li, eu chorei, né? Que era o caso da Dona Maria Barraca, né? Que era uma mulher que era mãe de família, vivia com 2 filhos, tá? E a vida dela era vender açaí. Então, ela ia com um carrinho lá para ver o peso, carregava o açaí de volta de manhã cedo e batia, eu acho que 90% de vocês nunca ouviram falar isso, mas batia o açaí na mão. Vocês já ouviram falar nisso? De amassar o açaí com peneira, com alguidar? Então, a Dona Maria Barraca fazia isso e ela vendia o açaí dela dessa maneira. Só que quando ela acabava de vender o açaí, né, ficava a chula. Já ouviram falar de chula? E o que é a chula? Ela doava para as famílias mais pobres terem pelo menos o que misturar com farinha. Então, essa mulher negra, pobre, que tinha a venda do açaí dessa maneira, ela dava água para que as pessoas pudessem pelo menos ter alguma coisa para beber. E aos domingos, ela fazia uma barraca na frente da casa dela, um tabuleiro, para vender tacacá pro bairro. E como ela era mãe de santo, né, nas festividades de santo dela, ela fazia grandes, olha cara, como é que faz isso? Grandes atividades, assim, grandes festas para distribuir doce, vatapá, racatá para a comunidade. E essa é uma história que hoje está soterrada. Essa é uma história que está soterrada pelos prédios, pelo metro quadrado mais caro, né? A gente não tem visão disso, né? E por que isso é importante para mim? Porque mostra uma outra história de Belém. Que ela não está na internet, que ela não está nos posts, que ela não está no Instagram, que ela não está, né, em outros lugares. Mas é essencial que a gente entenda. Da próxima vez que a gente passar aqui no Marizal, entenda também que esse bairro foi um bairro extremamente o quê? Popular. Tão é popular, tá, que em 1976, essa senhora... Peraí, calma lá. Essa senhora vem aqui com 17 anos. Ela grava um disco. Calma lá. Tá aqui. Perdão, 1975, ela grava um disco. E nesse disco tem essa música bem aqui. Conhece? Precisei enganar. Preciso é minha rua, minha tua amor o pé. Estou surpresa da lua, aí eu não sei falar. Preciso pra minha rua, minha sua rua. Eu estou no peito da lua, deito no chão da maré. Eu não sou de carapé, quem montou na cobra grande não se escanche por aqui. Pois é. Eu não sou de carapé, Quem montou na cobra grande não se escanche. 90% de nós somos adultos, não é isso? Vocês já tiveram alguma desilusão amorosa na vida? Alguém aí? Mas já tiveram aquela que dói. Aquela que dói fundo. Então, Não vale chorar. foi assim, como o resto de sol no mar, como
com a brisa da crema, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a fura o acidente, quando o mundo era quase meu, onde foste de mim, volta-me. Nos teus olhos e a mancha. Tem gente com cara de choro aí. Ainda tá doendo esse negócio aí, tá? Alguém sabe de quem é a autoria? Santarém, Gui Barata, pra mim, um dos nossos maiores letristas brasileiros, tá? Que morava naquela casa dele. No canto. Lá era a casa do Rui Barata, tá? E a gente passa todos os dias, semana, e não tem ideia. Continua da família e é uma das irmãs. Diga. Essa é a casa de Janela Verde, tá? Era a casa do Rui Barata. Eu fico imaginando a sala da casa do Rui Barata, ele, o Sebastião Tapajós e o filho, o André, tomando água mineral. Com açaí. Com açaí, né? Com açaí, tá? E é isso. Não sei se vocês conseguem perceber porque a gente parou aqui, porque isso é invisível aos nossos olhos. Não é? Isso é invisível. Isso é invisível. A gente não consegue perceber. Mas tem uma outra coisa que é visível e agora vai ficar bem interessante, tá? A gente vai atravessar e vai parar lá na frente do hospital Dom Luiz. Pode ser assim? Pode. Vamos lá. Vitor, como é a formação da graduação do médico? Como é? É horrível, né? Sou, além de cardiologista, eu sou mestre em educação superior com ênfase em ensino médico e a gente teve uma mudança brusca durante os anos, né? Por exemplo, na época que eu entrei, a gente tinha ciclos, o ciclo básico, o ciclo intermediário e o ciclo profissional, que a gente chama hoje de internato. A gente chama hoje de internato, que é onde a gente vai atender nos locais médicos. Tá. Então, no ciclo básico, tá, quando eu passei, a gente não tocava em doente. A gente não chegava próximo de doente, a gente ficava só em laboratório. Hoje, voltou ao que era mais antigamente, quando o Camilo Salgado fundou a faculdade, que é estar com a mão na massa, é estar tocando em doente, é estar presente no dia a dia, porque não tem nada melhor para aprender na medicina do que ver o que está acontecendo. Você estar presente, você realmente atuar. Claro, cada nível de conhecimento, um tipo de atuação. E o que é interessante na medicina é justamente, na formação hoje, é o que a gente está fazendo agora, né? A gente passa no primeiro semestre, os alunos passam no primeiro semestre hoje, e vem um paciente com hipertensão, diabetes, o local onde mora, moradia e tal. Quando eles passam no 7º semestre, que depois que passam comigo na graduação, eles vão ver esse mesmo paciente com um olhar diferente. Então vai como se fosse descortinando, né? Criando novas cores, novos olhares. E o que é um problema é que eles voltam para as unidades querendo brigar com os médicos que estão lá para fazer diferente, mas é uma positividade. Eu digo que a graduação ela é importantíssima, principalmente a formação já de médicos. Tem gente que quer fazer medicina ainda, vai fazer vestibular para medicina? Não? Hoje bem, tem uma. Se fosse há 10 anos, 90% estava levantando a mão querendo fazer medicina, né? O medo de exercer a medicina está se tornando real, tá? Mas quem aí já é médico sabe que quando a gente fala vou fazer medicina, a primeira pergunta não é onde.
A primeira pergunta é o quê, pessoal? O que perguntam pra gente quando a gente vai fazer medicina? O quê, né? Qual a especialidade? A minha especialidade é cuidar de pessoas. E aí depois vem ser cardiologista, vem ser professor, vem ser qualquer coisa. Opa, obrigado. Melhorou, né? Então, eu digo para quem vai fazer medicina que faça medicina, que viva a medicina, tá? Hoje vocês estão aqui, eu estou aqui graças à AFE Educação Médica, a gente é parceiro desde que inaugurou. Tá baixo. Oi. Já? Então, a AFE ela se preocupa muito nessa visão de formação do seu aluno, principalmente pós-graduação médica, que é aqui, que é o que você vai fazer, em dar uma formação adequada para que essa população, ao se formar, atenda com qualidade a sua população carente, a sua população que vai procurar seu atendimento médico. Ninguém vai ao médico porque está bem. A gente vai porque quer uma solução, né? Então, chegar nessa formação, chegar nesse atendimento e receber um bom atendimento, um atendimento com qualidade, não só técnica, mas humanística, acho que é o que todos nós queremos. Oi. Muito bom ouvir isso, Vitor. Muito bom. Eu vou colocar algumas questões que competem a esse estudo desenvolvido para essa aula, tá? A Ana Barros, que é arquiteta, ela apresenta uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. Por que a escola de medicina fica do lado da Santa Casa? Porque lá é uma escola de aprendizado, né? Você estudava na escola de medicina e ia aplicar onde? Na Santa Casa. Todo mundo entendeu? Mas o que tem a ver com esse prédio aqui? Esse é muito interessante. Porque ele surge não pelas demandas de quem morava em Belém, mas dos portugueses, né? Então a beneficência portuguesa, quando ela é criada, né, ela tem o objetivo de fazer com que os patrícios, né, aqueles que são moradores de Belém, mais de origem portuguesa, sejam assistidos, né? E aí eles compram esse terreno grandão, eles tinham, na verdade, lá na Santo Antônio também tinha lugar de cuidados médicos, mas eles compram e inauguram em 1877. Só que em 1877, tudo isso aqui é um enorme descampado. E onde era o hidroterápico, que hoje é a nova beneficente, tinha uma grande floresta de árvores de umari. Por isso o bairro chama de quê? Marizal. Diga. Eu queria perguntar uma coisa para você, que eu acho que qual foi a beneficente foi inaugurada? 1877. E aí tem um detalhe importante, tá? Quando ela é inaugurada, Vitor, os anúncios de jornal do final do século XIX... Perguntou quando é que foi inaugurado, eles não ouviram a pergunta. Ah, eles não viram. Ele perguntou quando foi inaugurada a beneficente. Esse prédio, 1877. O Brasil era imperial ainda, a gente estava vivendo o auge do ciclo da borracha, inaugura aqui. Detalhe importante, tá? Tu consegues ver os anúncios de jornais desse período apenas como médico, né? Nesse período, só tens um médico. Por isso que eu te fiz essa pergunta, como era a formação lá na graduação. Então, você tem uma dor de barriga, se você tem uma dor nos olhos, você tem uma dor no dente, se você tem um infarto, um passamento, sei lá, você procura um médico. Mas o que acontece a partir do início do século XX? A especialidade, né? Começa a aparecer nos jornais o indivíduo que cuida das mulheres, né? O médico que faz o parto, o indivíduo que é oftalmo. E isso é muito interessante. Por quê? Porque isso vai atender só uma parte da população. São poucos desses médicos, que têm um olhar mais caridoso e mais social para atender os pobres. Entre eles, quem? Camilo Salgado. E se vocês não sabem, Camilo Salgado hoje é um santo popular. Sabem disso? Já ouviram falar nisso? Tá? Não é à toa. As pessoas se apegam à imagem de Camilo Salgado para ter uma graça do ponto de vista de cura. Todo mundo entendeu? Beleza? Bora pro nosso último ponto? Só antes de seguir. Ô, Vitor, aqui perto. Oi. Então, só antes de seguir pro último ponto, falaste das curandeiras aqui e da confusão que existia entre medicina e conhecimento popular, né?
Isso não mudou, hoje ainda existe. Existem os chás. Quem aqui de vez em quando toma um chazinho aí? Pois é. A medicina tenta, na maioria das vezes, desvalorizar o chá, né? E muitas vezes os pacientes não querem tomar o remédio porque acham que o chá, que é natural, não faz mal. Dos que tomam chá aí, quem já leu a bula do chá? Não tem bula, né? Não tem efeito colateral, não tem advertência, ou seja, o que a gente não sabe tá ótimo, não é isso? Chá de boldo serve para quê? Pro fígado, né? Pois é. O chá de boldo é um dos maiores cancerígenos hepáticos que a gente tem. Então serve pro fígado, mas não para fazer bem, tá? Mas eu não tô aqui para falar mal. Mal não faz, faz. A diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Quantos miligramas tem do chá que você toma? Mas o remédio a gente tem, né? São 3 folhas, 2 folhas, a gente não sabe miligramas. Quem aqui já ouviu falar do negócio chamado quinino? Veneno. Foi o primeiro remédio para malária, tipo exportação. Era chamado de pó dos jesuítas. Eles exportaram para o mundo todo, já que a malária assolava o mundo todo. Alexandre o Grande disse que morreu de malária, né? Então, hoje, a gente tem a cloroquina e a hidroxicloroquina, que gerou tanto bafafá, mas é uma medicação excelente, não para malária, mas é um imunomodulador, ótimo para quem tem artrite reumatoide, tá? Diminui a malária, mas a gente tem medicações mais modernas para isso, tá bom? Então, a sabedoria popular com certeza traz conhecimentos que são muito úteis pra gente. A gente não pode virar de costas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o conhecimento médico parte de estudar cada uma dessas coisas. E a gente também tem que aceitar o tratamento alopático. Qual era o que dava pra gente quando criança para verminose? Verminose. Leite do Amapá, quem já tomou? Qual foi a interseção entre essa medicina da popular, derivada dos clubes da população? Tem a medicina normal absorveu essa... Tá, excelente. Excelentes perguntas, né? Leite do Amapá é uma maravilha, né? Gostosinho, né? Minha avó me dava pra matar verme. Curar a garganta, por exemplo. Curar a garganta. A gente chama na medicina isso de embrocamento. A gente só faz mudar o nome para pegar a mesma coisa, entendeu? Mas é curar a garganta. Limpar a garganta, curar a garganta é muito útil, passa febre na mesma hora. Quem aqui já cortou íngua? Aqui, só os mais antigos, né? Todo mundo entregando idade, né? Isso na medicina a gente não consegue explicar, mas funciona. Quem já teve dor na barriga e colocou uma folhinha verde quando tava correndo? Também não sei, não me pergunta como funciona, só sei que funciona. Tá? Homeopatia. Então vamos lá. Vou pegar a história do quinino. O quinino sai do Brasil, Amazônia, vai para a Europa. Na Europa, eles veem que tem muito efeito colateral, um deles surdez, tá? Toxicidade otológica. Então eles desenvolvem um composto com capacidade química semelhante, que é a hidroxicloroquina. Então a hidroxicloroquina, né, primeiro a cloroquina, depois a hidroxicloroquina, são derivados dessa substância. Então como é que a gente faz? A gente estuda essa planta, diz que alivia, beleza, alivia, mas qual é a substância dentro dessa planta que alivia? Porque não tem só o que faz bem. Tem o que faz bem, o que faz mal e o que não faz nada. Tá? Quanto à homeopatia, é igual a íngua. Então, dizem que funciona, vai funcionar para quem tem fé também, porque a gente não tem evidência com relação a isso. Mas funciona. Eu fico pensando se minha mãe tivesse aqui, tá? Minha irmã, ela tá muito revoltada contigo, bicho. Ela tá muito revoltada. Essas práticas que a gente tá colocando aqui são as práticas médicas, não é isso? Só que em grande parte elas vão confrontar com que tipo de saberes? Saberes populares. Que é a história da onde? Desse bairro. Dom Luiz, a Santa Casa, a Faculdade de Medicina, convive, não é,
com a dona Maria Barraca, com a dona Joana, a dona Miloca, a dona Biloca, com todas elas. E tá tudo bem, né? A gente acredita nisso, né? E eu acho que também não tem problema de acreditar nisso, né? Porque eu acho que essas duas circunstâncias, elas nos fazem muito mais ter uma sensação de pertencimento, não é? Quando o bicho pega, a gente vai lá pro médico, não é? Quando o bicho pega, caramba, você vai lá pro médico resolver o problema. Tudo bem? Bora pro nosso último ponto? Bom. O Marizal é tão popular e tão importante para a história dessa cidade que, tá? Os sambistas, os quadrilheiros, os poetas populares saíram daqui, Guamá, Pedreira, Sacramento, Cremação. Todo mundo consegue entender? Então, o centro da diversão, né, popular da história de Belém está aqui no Marizal. E aí o que acontece a partir dos anos 30 e 40, né? Nós temos a mudança da forma construtiva da cidade, aparece o concreto, aparece o cimento, e aí começa a fazer o processo de urbanização, tá, do Igarapé das Almas. E aí canaliza o Igarapé das Almas. Depois dele ser canalizado, você tem o aterramento dele na década de 60. Na década de 70 começa a ter, não sei se vocês já viram isso alguma vez, as fotos do Igarapé das Almas com casas de palha, madeira, já viram isso? Já? Essas casas, elas são demolidas e os moradores dessas casas, elas vão para o conjunto Coab, na Augusto Montenegro. Então, sai daqui e vai para Augusto Montenegro, que é o processo de requalificação e de mudança do centro da cidade. Tá? E aí o que vai acontecer? Essa população negra que morava no bairro do Marizal começa a ser expulsa pelo processo de especulação imobiliária. E aí o que acontece? Povoamento da Pedreira. Então, o samba do Marizal vira o samba da onde? Da Pedreira. Todo mundo consegue entender? E é uma coisa que a gente chama de bairro do samba e do amor. A gente não consegue pensar nisso. E a outra coisa importante é a formação também, tá, do nome das ruas. Como é o nome dessa rua que nós passamos? Generalíssimo. Se eu falar para vocês que era 2 de dezembro, ninguém. 2 de dezembro era o dia do nascimento de Dom Pedro II. Quando proclamou-se a República e pretendia-se, então, apagar a história do Império e elevar a República Brasileira, não é nada mais simbólico que você apagar o nome de Dom Pedro II, a data do seu nascimento, e proclamar o primeiro presidente da República Brasileira. Quem é? Leonardo da Você. Calma que tem outra história bacana. Nós temos também, durante o início do século XX, um problema político muito severo. O Pará não queria mais fazer parte de Portugal. Figuras como Filipe Patrone, Batista Campos, todos eles foram fundamentais para que a gente se rebelasse contra a coroa portuguesa e aderisse à independência da onde? Do Brasil. Só que houve um momento muito específico, vocês vão ficar de boca aberta agora, houve um momento muito forte, específico da nossa história, que é 14 de abril, onde uma série de homens começam a lutar contra o Império Português e se rebelar em Belém. Do dia 14 de abril, pessoas como Oliveira Velo, Domingo Barreiro, Diogo Moya, Antônio Barreto, Boaventura. Esses homens se rebelam contra o Império Português para que a gente adira à independência, faça adesão da independência da onde? Do Brasil. Do Pará ao Brasil. Todo mundo consegue entender? Então, aonde nós passamos é, de fato, uma imagem, né? Uma homenagem, uma imagem da adesão do Pará à independência. Vocês sabiam disso? Impressionante, não? Impressionante, tá? Eu vou fazer a penúltima fala, tá? Convidar aqui o Vitor já para fazer sua fala final. Tá. Então, oi, tá. É melhor só. Pessoal, tô me boicotando, né? Agora, eu vou sambar aqui.
Pessoal, é com gratidão enorme dentro do meu coração de cardiologista que eu finalizo aqui com vocês. Tá? Muito, muito obrigado por cada atenção, cada pergunta, cada história, porque esse momento aqui com o Michel me lembra muita coisa da minha vida. Minha mãe é professora de história, eu sou apaixonado por história a minha vida toda. Eu gosto de pegar minha filha e sair por cidade e olhar e parar e ver e imaginar a vida das pessoas, como elas estão vivendo, como elas viveram. Daqui a 100 anos, provavelmente nenhum de nós estará mais aqui, mas cada ato que a gente fez vai ficando como um tijolinho para as pessoas que vêm no futuro. E essa visão diferente que a gente teve de várias informações, eu queria que vocês levassem para o dia a dia de vocês em qualquer área que vocês façam. Seja enfermeiro, médico, arquiteto, engenheiro, professor, historiador, geógrafo, geólogo, estudante. Tentem enxergar a história por trás da história. Quando um paciente chega no meu consultório e ele vem angustiado e ansioso para contar suas dores e as suas dificuldades, e ele vem atrás de um tratamento de hipertensão ou pós-infarto. Hoje eu trato de muitos pacientes graves, é o que eu mais trato dentro do meu consultório. Eu esqueço um pouquinho o que ele queixa de sintomas, eu tento entender como chegou até ali, o que ele vive, por que ele é o que é. E às vezes eles enxergam até quem eles tinham esquecido de olhar no espelho. Como a gente olhou casarões aqui e a gente passou a enxergar de forma diferente. A gente se enxergar e reconhecer a nossa importância. E uma das coisas, por exemplo, é tomar a medicação. Muita gente não toma medicação porque esquece, porque não dá valor. Tá aqui a minha esposa que sabe que ela separa minhas medicações todo dia. Quando eu esqueço, vira uma confusão. Mas eu me trato não por mim, não por quem eu sou. Porque pela gente, às vezes a gente tem menos importância do que a gente imagina. Mas eu me trato por ela, pela minha filha, pelo meu filho. Então, é cada um entender que você é extremamente importante. E uma fatia de charque ou uma fritura não é mais importante do que a sua vida. Comer farinha todo dia não é mais importante do que você ter um futuro com saúde. Caminhando várias e vários finais de semana para contar histórias. A gente vai conversar sobre a sua história, mas deixa eu melhorar esse joelho. Alguém perguntou a importância da Andiroba e da Copaíba. Andiroba e Copaíba são realmente anti-inflamatórias, tá? Em cápsula realmente funciona para a pele, mas ali na cápsula, nos cremes, bem tratado, porque como eu vinha conversando com alguém no meio do caminho, a diferença é você saber quanto é a dose. Como é que a gente vai saber, né? Através dos estudos, através de quem está fazendo. Então, eu concluo aqui agradecendo a AFIA. Thaís, muito obrigado. Aos colaboradores da AFIA que estão aqui presentes, tá? Que planejaram isso aqui. Ao Michel por ter me acolhido, né, de forma tão carinhosa. Porque, imagina, não, bora falar de saúde, história e medicina e botar um médico lá no meio. O que se imagina logo, né? O médico vai vir de jaleco andando de lá até aqui. Tudo é imaginação popular. Ou que não vai se importar, vai falar só coisas que talvez não sejam interessantes. Tá bem? Eu espero ter sido interessante para vocês, mas não por mim, mas que para vocês, ao saírem daqui, entendam que cada um é um Oliveira Belo, cada um é um Antônio Barreto, cada um é um José Malcher. Principalmente os mais jovens, que ainda vão construir muita história. Tá? Eu adoro história. Eu faço parte do grupo que encena a cabanagem. Tá bem? Que a gente faz grupo encenação. Eu sou ator também, então eu gosto disso. Sou capoeirista, puxei a palma de terreiro, né? Porque a gente sem história, a gente não é nada. A gente é só um papel solto ao vento, uma folha morta, seca, que não serve de nada. Valorizem a história de vocês
e não aceitem quem não valoriza a história de vocês, tá bem? Obrigado.